Salve, salve nação rubro-negra, olá você, está no ar mais um programa do Mister Negão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo esquece Rogério Ceni e treinador gringo é definido para substituir Sampaoli. Barcelona desiste de contratar joia do Flamengo imediatamente. Gabigol perde paciência com Braz e crise pode gerar ruptura no Flamengo. Matheus Gonçalves pode voltar ao Flamengo e motivo vaza na web. Grupo de torcedores faz protesto na porta do local da festa do Gabigol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. No dia 29 de julho, a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro na Arena Independência foi ofuscada por conta da agressão do então preparador físico Pablo Fernandes contra o Pedro, no vestiário depois do camisa 9 ter se recusado a fazer o trabalho de aquecimento na reta final da partida. Após todo aquele ocorrido, todas as partes e algumas testemunhas foram para uma delegacia próxima à Arena Independência e o Pedro registrou uma queixa, abrindo um processo contra o profissional de confiança do Sampaoli. E depois de um mês, o portal GE divulgou que tudo foi resolvido. O processo do Pedro contra o preparador físico foi encerrado na Justiça. As partes chegaram a um acordo para não haver nenhum tipo de pagamento de multa ou entrega de cestas básicas, informou o portal na tarde dessa terça-feira. O Pedro participou por videoconferência. Simplesmente foi uma fatalidade que ocasionou um prejuízo para muita gente, em especial para mim e para o Pedro. Tive hoje a oportunidade pessoalmente de pedir desculpas para o Pedro e está tudo resolvido. Penso que foi um momento justo para finalizar essa situação, disse Pablo para o veículo de comunicação. Situação azedou, falou-se em permanência em xeque. Gabigol perde a paciência com Marcos Braz e crise pode gerar ruptura no Flamengo. Nessa terça-feira, vazou uma matéria do Globo Esporte. A reportagem de Eric Faria e Fred Gomes indica que a relação entre os dois não existe mais. Só tratam de questões profissionais. Na última segunda-feira, o Gabigol curtiu uma postagem no Twitter em que um torcedor ironizava o fato de flamenguistas estarem se mobilizando por protestos em frente à festa e zero protestos contra Marcos Braz, Spindel, Landim e companhia. Beleza, fecha aspas. A discreta manutenção de Gabigol dá o tom do quanto esfriou o relacionamento com o Braz, com quem tinha fortes laços de amizade. Tudo começou com uma discussão forte no vestiário no jogo contra o Fortaleza em julho. Especulou-se nas redes sociais que uma ruptura poderia ocorrer do camisa 10, que tem contrato até o final de 2024 com o Flamengo. De qualquer maneira, o Braz é defensor da renovação do contrato do Gabigol. O dirigente já disse ao atacante que, enquanto estiver à frente do Flamengo, não vai vendê-lo de maneira nenhuma. O meia Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Red Bull Bragantino, acabou de virar assunto novamente no Flamengo. Isso se deve pelo fato do time carioca ter perdido 2 jogadores importantes que também estão nessa posição. Arrascaeta e Luiz Araújo se lesionaram e são dúvidas para a final da Copa do Brasil entre o Flamengo e o São Paulo. E com isso, informações trazidas pela equipe de reportagem do Coluna do Fla dão conta de uma situação envolvendo Matheus Gonçalves, que pode mudar aí a atuação do Flamengo. O meia tem uma cláusula no seu contrato de empréstimo que permite que o Flamengo peça sua volta a qualquer momento. O jovem, ele poderia surgir como uma opção para suprir a possível perda dos 2 meias atacantes, que não tem retorno garantido até a grande decisão, que vai acontecer nos dias 17 e 24 de setembro. Lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo abrem portas para o clube ter o meia nas finais da Copa do Brasil contra o São Paulo. Aí eu te pergunto, a volta do Matheus Gonçalves, que não deveria nem ter ido, é uma boa para o Flamengo? Coloca aí.
Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. É de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Nessa terça-feira, o jornalista Júlio Miguel Neto informou em seu Twitter uma nova possibilidade para o próximo treinador do Flamengo. De acordo com o jornalista, o nome de Rogério Ceni não está mais em pauta, né? O nome agora é Tite, um dos mais desejados nesse momento pela diretoria do Flamengo, que quer um treinador de postura firme. Ainda de acordo com o jornalista, entende-se que sem uma vasta possibilidade de nomes, o Tite seria o nome ideal para um começo de reestruturação do elenco e o nome ideal para reorganizar o futebol e trazer competitividade aos jogadores do clube. Sendo assim, a contratação de um técnico tampão ainda está em segundo plano. Aí eu te pergunto, você acha que o Tite seria um bom nome para dirigir o Flamengo nesse momento tão conturbado? Coloca aí! O bicho tá pegando, dá só uma olhada. O Gabigol ele celebrou os 27 anos na noite dessa terça-feira com uma festa na zona oeste do Rio de Janeiro com o tema O Poderoso Gabi. Mas nem todos os jogadores do Flamengo compareceram ao evento. E um deles fez questão de mostrar que não saiu de casa. Foi o Davi Luiz. O zagueiro publicou nas redes sociais imagem brincando com a filha. Ele e Gabigol não têm relações próximas no dia a dia do clube. E por isso, o camisa 23 preferiu ficar em casa durante a festa do atacante. Enquanto o Davi Luiz vivia a tranquilidade do lar, o Gabigol passava por momentos de tensão na celebração do seu aniversário, naquela casa de festas. Um grupo de aproximadamente 30 torcedores organizados foram até o local para protestar contra o atacante e também contra a diretoria do Flamengo, por entenderem que o momento não está para peixe. O Flamengo está passando uma fase difícil e não é para ter festas. Houve até ameaça de invasão e pedidos para diálogo com o jogador. Faixa escrito Festa é o carro e gritos de Gabigol, o meu Flamengo não precisa de você, deram o tom dos protestos. Além disso, houve xingamentos para o presidente do clube, Rodolfo Landim, e para o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. A dupla, inclusive, foi alvo do atacante, que curtiu recentemente uma crítica aos dirigentes em publicação nas redes sociais. O jogador também lançou uma nova música no seu aniversário. O nome da música é O Que Você Quer de Mim, junto com o DJ Zulu e o trapper JF. Em sua carreira musical, o jogador vira Lil Gabi e canta trap, subgênero do rap. Poucos jogadores do Flamengo estiveram na festa. Um deles foi o Gerson, que foi reconhecido ao chegar de carro e virou alvo de muitos xingamentos por parte dos torcedores. Outro veículo, em que o Pulgar estaria dentro, teve o retrovisor quebrado e a polícia precisou intervir rapidamente, gerando uma tremenda confusão. Algumas bombas foram estouradas do lado de fora. Os rubro-negros também protestaram contra a equipe de forma geral, aos gritos de vergonha, vergonha, time sem vergonha. Por precaução, os organizadores da festa chegaram ao local bem cedo e colocaram placas de metal, contrataram seguranças para ficar do lado de fora e 3 viaturas da Polícia Militar foram chamadas ao local. O evento começou às 20 horas e o grupo de torcedores chegou por volta das 21 horas. Os rubro-negros conversaram muito, levaram faixas, gritaram e criticaram a celebração dessa festa. Por conta dessa comemoração, o Flamengo se reapresenta apenas na tarde dessa quarta-feira. Jorge Sampaoli costuma dar treinamentos no período da manhã, mas abriu uma exceção no dia do aniversário do seu amigo Gabigol. Aí eu te pergunto, o que você achou dessa manifestação da torcida do Flamengo? Você concorda ou discorda disso? Coloca aí. O Flamengo vai correr contra o tempo para ter o Arrascaeta em campo ou ao menos tê-lo no banco de reservas na finalíssima da Copa do Brasil, lá em São Paulo, no dia 24 de setembro. A lesão no músculo femoral da coxa esquerda do meia, que afetou também o atacante Luiz Araújo, prevê recuperação de no mínimo 30 dias. Mas o departamento médico do Flamengo vai fazer aí um tratamento intensivo
e mantém as esperanças na volta do uruguaio, que já iniciou o seu tratamento com fisioterapia. A lesão dele é de grau 1 para 2, um pouco menos complicada do que a do Luiz Araújo, que é próxima de um grau 3. Ambos estão fora do primeiro jogo aqui no Maracanã, que vai acontecer no dia 17 de setembro. Mas o Arrascaeta ele tem chances remotas para a partida no Morumbi. Tudo vai depender da sua recuperação no dia a dia. O West Ham, time da Inglaterra, está focado na busca por um camisa 9 e mira 3 centroavantes aqui do futebol brasileiro. Yuri Alberto do Corinthians, Pedro do Flamengo e Marcos Leonardo do Santos, conforme informações da imprensa inglesa nessa terça-feira. West Ham está avaliando a contratação do Pedro depois da negativa do Corinthians sobre o Yuri Alberto. Segundo o jornal Express da Argentina, o clube inglês corre contra o tempo para fechar a contratação de mais um atacante. O Pedro só deve sair do Flamengo pelo valor da multa rescisória, que é de 316 milhões de reais. O West Ham não vê problema nisso, porque ele vendeu o Declan Rice para o Arsenal por 640 milhões de reais. Clubes como Fulham, Lyon, Zenit, Nottingham Forest, Brentford, Benfica e Al Hilal fizeram sondagens recentes pelo Pedro. Aí eu te pergunto, o Flamengo deveria vender o Pedro agora? Você acha que é uma boa? Coloca aí. Um ídolo que se encaminha para deixar o Rio de Janeiro é o Rodrigo Caio. E uma informação que surgiu nessa terça-feira parece sacramentar mesmo a sua saída. A diretoria do Flamengo analisa o seu primeiro reforço para 2024. O nome que agrada o alto escalão é do zagueiro João Vitor, do Benfica. O atleta de 25 anos jogou no Corinthians, no futebol brasileiro, e vê com bons olhos uma volta ao país, tendo em vista que não conseguiu se firmar no clube português. O plano do Flamengo seria negociar um empréstimo com os lusitanos, que estão dispostos a liberar o jogador, que recebe em torno de R$ 750 mil por mês, e com isso, além do Rodrigo Caio, outro nome que aparece na lista de dispensas para 2024 é o do Davi Luiz, que ainda não renovou seu contrato, e a chegada de mais um defensor pode melar ainda mais a sua continuidade no clube. O atacante Peterson, que iria para o Barcelona da Espanha, não vai mais, porque o clube catalão desistiu dessa negociação. Isso se deve ao fato do fair play financeiro da equipe, que articulava um empréstimo com opção de compra do jogador. Mesmo assim, os clubes negociam a saída do jogador em janeiro de 2024. Ele iria para o Barcelona B por um empréstimo com duração de 1 ano e, portanto, desfalcaria a equipe do Flamengo na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas com o adiamento aí dessa negociação, o Peterson deve jogar contra o Palmeiras na decisão que vai acontecer no dia 7 de setembro, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Além disso, como a sua venda não foi concretizada, o Flamengo também negocia um retorno financeiro maior pelo atacante. O Peterson ele tem 9 gols em 26 jogos pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e também se destaca criando jogadas e dando assistências, sendo assim uma das principais peças do elenco, junto com o garoto Verton e alguns outros nomes que já foram negociados, como foi o caso do Mateusão, Rayon Luca e agora o goleiro Cauã. Manchete: Flamengo esquece Rogério Ceni e treinador gringo é definido para substituir o Sampaoli. A saída do argentino no comando do Flamengo é iminente, só resta saber quando, se vai ser agora, antes da final da Copa do Brasil ou depois no final da temporada. O grande problema é o pouco tempo que um novo comandante teria para trabalhar nesse momento, semanas antes de uma decisão que pode salvar o ano do Flamengo. Há alguns dias, o nome de Rogério Ceni vem sendo cogitado para ser o cara que chega para apagar o incêndio e resgatar a confiança dos jogadores. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, gosta muito dele e gostaria de vê-lo novamente no clube, mas o Ceni encontra resistências em outros setores do Flamengo. Nessa terça-feira, surgiram informações da imprensa de Portugal dando conta de que Carlos Carvalhal, anota aí,
Carlos Carvalhal é a principal escolha para assumir o Flamengo. Ele já esteve muito próximo do Flamengo quando o Jorge Jesus foi para o Benfica em 2020, mas naquela ocasião o negócio acabou não acontecendo. Agora, ao que parece, chegou a chance de ouro. Ainda de acordo com a reportagem portuguesa, o Jorge Carvalhal é a primeira opção do Flamengo. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo gostaram dessa opção escolhida pela diretoria para assumir o clube em 2024. Já outros ficaram com medo de mais um gringo chegando ao Flamengo, haja visto o retrospecto recente dos treinadores estrangeiros que não deram certo. Aí eu te pergunto, você concorda com a vinda do Carlos Carvalhal para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo Charles! Alô, torcida do Flamengo aí de Sinop, no Mato Grosso. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Leandro Escobar. Alô, torcedores do Flamengo da aldeia Munduruku. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Edson Corinto. Alô, torcida do Flamengo de Mucururé, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Raimundo Bezerra. Alô, galera do Flamengo aí de Buritirana, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha querida Natália, da Faculdade de Odontologia da UF, Niterói, Rio de Janeiro. Parabéns, minha querida, pelo seu aniversário, que foi ontem. Muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, minha querida. Comemore a semana inteira o seu aniversário, você merece. Um beijo grande para você, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, chamando eles para vir aqui pro canal, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!